Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos iniciando mais uma live hoje, dia 13 de setembro. Estamos aqui, eu e o Leão. Boa noite, Leão. Boa noite. Por enquanto vocês vão só a voz do Leão, depois vocês vão ver ele, tá? Ele tá aqui do lado. Aqui. Nós estamos mateando hoje, né? Nós botamos o nome da live Cevando Mate. É um pouco para saudar o mês de setembro, né? Olha o Leão ali servindo o mate dele também, cada um na sua cuia neste momento, né, gente? Não tem outro jeito, tá? Bueno, para saudar o mês de setembro eu vou começar com a poesia do mestre Jaime Caetano Brau. Agora entrou uma erva aqui, Leão, só porque eu preparei aquele grave. Só para te prejudicar no grave. Pra aquela voz hilada, né? Esse peito de galo que tu tem aí, de galo missioneiro com o teu Olívio lá. Quer que achou? Não, eu consigo fazer um grave, uma voz bem, né, assim, mas bem baixinho. Se tiver que aumentar, já complica. Já muda um pouquinho a história, né? Pode puxar aqui pra mim fazer o verso daí, não é? Pode ser, Jezinha? Vamos lá então. Boa noite, Ricardo Tomazini. Nós vamos fazer a poesia então Cordeiro Guacho, do Jaime Caetano Brau. Aquele cordeiro guacho, deitado ali no baldrame, salvei da corvada infame numa tarde de garoa. Andava berrando à toa, com poucos dias de idade, pois ficara na orfandade, e ali com toda certeza ia ser a sobremesa de algum corvo sem piedade. Logo que me viu, coitado, correu direito ao cavalo. Sou índio que não me abalo, mas me achiquei nesse dia, pois o pobre parecia solito ali no varzedo, uma criança com medo, quando se perde dos pais, nem bem o peguei no mais, ficou chupando meu dedo. E encarangado de frio, levei adiante para o rancho, seguido por um carancho que esvoaçava o agouro, depois o bico de couro, a garrafa, o leite quente, que ele chupou feito gente, entre resmingos de choro. Desde então, este guaxinho é mais um filho que tenho, e de manhã, quando venho chimarrear junto ao galpão, corre a me lamber a mão, se esfregando carinhoso, assim como o piá mimoso, quando nos pede benção. Faz artes e estrepulias, qual o guri que não faz, pula pra diante e pra trás, onde seco... É uma madeira? Pula em cima... Entra dentro da peneira e me vira a ração. E há os que não gostam de guachos, porque incomodam demais, talvez porque tendo pais, nunca lhes deram valor, ou desconheçam a dor dos que andam sozinhos no mundo, nas mendicâncias do amor. Eu não fui criado guacho, graças ao Deus soberano, mamei até o sobreano sem misérias nem surpresas, porém conheço as tristezas dos guachos sem lar nem teto, e sei que a fome de afeto é a mais cruel das pobrezas. E é por ter pena dos outros que andam solitos na terra, que quando este guacho berra, meu peito chucro se amansa, pois eu sinto, na confiança que inspira o pobre borrego, o mesmo anseio de achego que eu tive quando criança. O que achou, mestre? Mas eu vou dizer uma Mestre coisa. Jaime Caetano Brau. Não, olha... De petiço só tem o nome, né? Tem que se virar, né, tia? É um parilheiro, um sangue puro, que eu vou dizer uma coisa, cada vez tá mais preparado, agora me mostra mais uma dessas de declamador, né? Então eu vou dizer uma coisa. Se virar, né? Forjado pela vida, né, tia? O páreo velho tá quase ganho. Não, mais feliz ainda me sinto. Uma sabedoria desse sujeito aí, Então... E estamos aí começando, né? Semana Farroupilha, né, seu Alisson? Ferronato do Santos. É bueno, e aqui em Soledade a coisa já está aqui há 5 anos, você já viu que o pessoal gosta, né? E A é questão do tradicionalismo aqui é muito forte, até pelo número de CTGs que tem, é uma coisa que chama a atenção de qualquer pessoa que chega aqui. Tu começa lá, os caras começam 4, 5 horas da manhã a fazer café e tudo, e se vão à madrugada de novo fazendo janta e baile e tudo, então quer dizer... É muito importante, eu acho isso, o tradicionalismo ele é uma coisa muito importante, principalmente para a turma jovem.
porque traz ele para essa questão tradicional do nosso estado, essa cultura nossa, e isso deixa de levar ele para outros lados perigosos que tem a vida aí, né? Com certeza. E tu vê que aqui em Soledade, essa questão, nós não tinha nem combinado de falar disso, né? Mas vamos falar. Ela não está ligada assim só aos CTGs, né? Ela é uma coisa, ela se expande, as famílias se reúnem, né? Na questão do cavalo, na questão da dança, para ir nos bailes, para comer, né? Tem gente, mas se reúne para uma churrascada, mas qual é o problema? É bom as pessoas se verem, né? Dançarem, se divertir. Agora não dá, né? A falta que isso faz, né? Hoje as pessoas estão vendo, né? Sim. A solidão hoje, as pessoas sofrendo. Essa relação com as pessoas, essa aproximação, sabe? Esse envolvimento que as pessoas têm. E a questão das invernadas, né? Já começa desde lá do pitiquinho lá, até os adultos, casados e tudo, tem invernadas aqui de pessoas de casais e tudo. Tem. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito importante para nós. E é uma questão que nós temos que pensar em tudo isso que é na cultura, que nós vamos pensar lá na frente na nossa administração. São coisas importantes de agregar tudo isso numa única coisa para nós fazermos. A gente até nem tinha falado sobre isso, mas tem duas coisas aqui em Soledade que tem uma força assim, que é muito daqui. Essa questão do tradicionalismo é muito daqui. Tem outros municípios também no estado, mas aqui é muito, muito forte, né? Inclusive em mim, eu não tive lugar que eu não saí, quando eu saí dessa cidade, que eu não fui chamado de Alisson de Soledade, às vezes só de Soledade. Porque isso tá no jeito da gente falar, no jeito da gente caminhar, né? Tá na nossa... E outra questão é o futebol, que também é forte em vários lugares, mas aqui tá vendo a energia que esse pessoal dos nossos bairros, sobretudo, colocam para ter o time do bairro, para fazer lá, né, o Vila Nova, o São Cristóvão, agora tem outro, o Ipiranga, né, e o pessoal se reúne, faz janta e faz vaquinha e contrata jogador e leva a sério, é bonito você ver, leva muito a sério até. Tudo isso é uma coisa importante, é a reunião, a união das pessoas, tudo isso aí que a gente está falando. E uma das coisas importantes também, Alisson, tu falou aí que a gente nem tinha... Tava na pauta outras coisas nas pautas aí. E aí eu até vou alongar isso da nossa relação minha e tua, que isso que está sendo importante para nós. Nós estamos entrando num conjunto de ideias e discussão entre eu e tu, quase todos os dias nós nos encontramos de uma forma ou de outra, nós nos encontramos batendo, seja ele pelo WhatsApp, por telefone, pessoalmente, tu vai lá no escritório, eu vou no teu, nos encontramos às vezes para almoçar, nos encontramos na rua, enfim, nós prosseguimos todo dia. E essa coisa boa que está acontecendo com nós, essa cumplicidade, eu te digo uma coisa com muita clareza, assim, ó, eu tenho certeza que agora quando chegar dia 1º de janeiro, que nós vamos assumir lá o dia 21, vamos assumir essa prefeitura, nós vamos estar tão com cumplicidade, com envolvimento, que nós não vamos precisar falar um com o outro. O nosso olhar vai dizer tudo. Já sabemos o que tu pensa, o que eu penso. Claro. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante para nós, que nós estamos nos envolvendo de uma forma até gostosa, boa, e pensando numa coisa só, pensando numa terra mais fraterna, mais humana para as pessoas e tudo. Então eu vejo com importância. E eu quero também fazer uma colocação hoje, porque a partir de terça-feira, 1º de setembro, nós começamos a Semana da Pátria, né? Sim. Estamos aí avizinhando 198 anos da independência. Foi em 7 de setembro de 1822. Então, quer dizer, daqui a 2 anos nós vamos estar fechando 200 anos da nossa independência. Da tal margem do Riacho Ipiranga, lá do rito. As margens do Riacho Ipiranga e o rito da nossa libertação, da nossa independência. Então, homenagear também a Semana Farroupilha, todas as pessoas envolvidas nesse país e principalmente nessa terra chamada Soledade, né? Exato. Sabe que a direita, assim, essa extrema direita, se apropriou de algumas coisas, né? Inclusive dessas duas coisas que estamos falando, ou até 3, até do futebol. Como se. E mais o tema da família, né? E mais o tema da anticorrupção. Eu sou de esquerda, sou anticorrupção, sou patriota de verdade, porque não quero que entregue o pré-sal, não quero que entregue as nossas riquezas naturais, e acredito em soldado que defende o povo, não que bate no povo. E sou um soldado para defender o povo também, né? E não acredito
num patriotismo que não tenha uma relação de pertencimento a uma comunidade. Né? Até tem um escritor famoso que é o Tolstói, que diz que é nada mais universal do que a nossa aldeia. Né? Portanto, eu sou do Rincão dos Lauter, de Soledade, da América Latina e do mundo. Né? E é assim que eu me compreendo no mundo. Né? As pessoas falam, mas é muita coisa. Não, é isso, gente. E cada pessoa é isso. E deve ser isso, e se sentir isso. Eu sou um cara muito bairrista, né? Tanto a nível federal, estadual e municipal. E eu tenho muito uma tese que eu defendo com muita força, é quando alguma pessoa vem te desprestigiar onde tu está vivendo. Tanto a nível Brasil, Rio Grande do Sul, e a nível hoje Soledade. Porque eu vejo o seguinte, até digo para as pessoas, bom, se tu não está contente aqui, te retira. Porque as pessoas tentam menosprezar o lugar onde eles estão vivendo, estão se sustentando, na verdade, estão se mantendo ali. E as pessoas vêm menosprezar. Claro, erros e problemas e defeitos não tem em qualquer lugar. Em tudo que é lugar, né? Mas nós temos que ser um defensor ferrenho. Aí entra essa questão do patriotismo que tu fala, o verdadeiro patriotismo, né? Não aquele falso que vem se desenhando aí, né? Então, quer dizer, esse verdadeiro patriotismo nós temos que ter. E eu sou um cara muito patriota também. Eu sou um cara que eu defendo acirradamente o meu país, o meu estado e a cidade onde eu estou e todas as cidades desse estado e do Brasil, né? Porque são cidades importantes. É aí que cresce o país. Desenvolve o país a partir da cidade, da cidadã e do cidadão que vive ali no seu município e faz o desenvolvimento, né? Sabe que esse país, né, tia, era para... É uma miscigenação maravilhosa que não tem em nenhum lugar do mundo. Né? A civilização dos trópicos, como disse o Darcy Ribeiro. Né? O Darcy Ribeiro que foi vice-governador do Brizola, o idealizador do CIEP. Tá? E antes que me pergunte por que eu falo tanto do Brizola e do Darcy Ribeiro, porque eles são do campo democrático e popular, e quem saiu do campo democrático e popular que se explica, não é eu que tenho que dar dando explicação. Os caras me perguntam, mas a incoerência deles pergunta para eles. Se tiver alguma incoerência minha, me pergunta para mim. Se tiver do Leão, pergunta pro Leão. Né? Cada um, né? Vamos responder com toda a sinceridade. Né? Até porque a gente também tem as nossas contradições. Com certeza. Ninguém é só Joãozinho do Passo Certo. A gente também tem as nossas incongruências. No direito é uma palavra bonita para dizer isso. Né? Mas esse país é para ser maravilhoso. É maravilhoso e poderia ser mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nenhum lugar está livre dos seus problemas. Né? As civilizações, e ao contrário, quando se propõe uma sociedade perfeita, geralmente cai no fascismo, porque cai num padrão. O que é o fascismo? É dizer que este padrão de homem, de mulher e de comportamento é o único aceitável. Né? E aí exclui tudo o que não fechar naquele pacote ali. Bueno, isso é fascismo, porque isso a maioria das pessoas não se encaixa. Né? O fascismo começou, o nazismo começou, a primeira vítima do nazismo não foi a esquerda. A primeira vítima do nazismo foi as pessoas com deficiência. Eles diziam que eram pessoas não adaptadas à sociedade. E diziam mais, usavam da eugenia para dizer que essas pessoas iam reproduzir uma sociedade doente. Doente eram as pessoas que pensavam isso. Eu fico bravo, porque é uma coisa absurda, né? A doença estava na cabeça. Está na cabeça de quem pensa isso. E infelizmente temos gente hoje pensando isso, gente racista, gente homofóbica, gente, enfim, que não pode, que não consegue. E nós temos que, do outro lado, tem muita gente solidária, tem muita gente boa que precisa construir projetos, políticas, né, para debater, para conversar, para voltar ao nosso início aqui, para comungar com chimarrão, com uma bailanta, né, com as coisas boas da vida, né, com rodeio, né, com coisas importantes da vida. Vamos alimentando aí, o que vamos hoje? Vamos dar umas... Pois é, nós podíamos prosear um pouco sobre a questão do desenvolvimento agrícola, né? No meio rural. Nós tivemos um debate com o deputado Edgar Preto na terça-feira e nós elaboramos aí uma pauta, porque 70% daquilo que a gente come, gente, não vem das grandes empresas agrícolas. Para quem não sabe, existem, e eu falo sério para quem não sabe, não é para professar uma aula, é para que as pessoas entendam isso. Existem no Brasil hoje grandes multinacionais que compraram grandes áreas de terra, inclusive no governo Temer isso foi autorizado, né? E pelo governo,
E eles usam da nossa terra e não estão nem preocupados com o veneno, por isso liberou um monte de veneno dos governos entreguistas, e aí entra a questão do patriotismo, né? Os caras vêm aqui testar veneno, largar veneno na nossa atmosfera, para nós cheirar, para nós ter câncer, para nós ter problema de saúde, né? Mas não é essa produção que vem o alimento para a nossa mesa. A nossa mesa vem das famílias, né, de até 80 hectares. São 4 módulos rurais. Né? Então até 80 hectares é a agricultura em regime de economia familiar. E isso precisa ser incentivado. Nós somos aqui dos poucos municípios que ainda não está escrito no SUSAF, que é uma lei do Edgar Preto, por exemplo, que autoriza o nosso agricultor, que produz o queijo, salame, né, embutidos em geral, a vender para além das fronteiras dentro do seu município com o selo do SIM, que é o selo de inspeção municipal. O SUSAF substitui o selo federal e autoriza a vender em todo o estado. Pode vender, o cara tem aqui, pode vender no Mormaço, no Fontoura, em Tiúbe, onde quiser, né, se tiver. Mas o município não se habilitou. Não se habilitou. Isso aconteceu em 2012, não foi? Em 2012 nós lutamos, inclusive quando estive na prefeitura, nós lutamos para fazer. Na época o credenciamento era mais difícil, porque a inspeção estadual tinha que vir em loco fazer. Agora não, agora eles já têm um sistema que está mais próximo, a inspeção estadual e municipal. Então facilita. E nós temos que incentivar essas famílias. Tu vê que nós temos uma feira do produtor ali com meia dúzia de valorosos agricultores, famílias ali que estão produzindo. Nós temos que incentivar mais, inclusive publicizar, levar de repente essa feira para praça, ou quem sabe para BR. Nós temos ali o Shopping das Pedras, fazer de repente alguma negociação com o pessoal do Shopping das Pedras, para ter produto. De repente criar a casa do produtor na 386. Essa é uma ideia boa, né? Que nós temos que. E isso que tu disse aí no início, pouca gente sabe, que a agricultura familiar ela sustenta. Então quer dizer, isso é um número muito importante e na qual nós devemos cada vez trabalhar mais para fortificar a agricultura familiar, as agroindústrias, que no município tem muito poucas. São 5 só aqui. Não está no de município. 1.354 propriedades. Todas têm, todas não, mas 90% tem gente morando. Com 5 agroindústrias. Então nós precisamos ter mais agroindústria, precisamos fortalecer a agricultura familiar. Não é possível nós ficar só nisso. Né? E aí, tu imagina, Leão, se a gente não tem essa pré-candidatura para debater essas questões, os caras iam ficar debatendo. Eu vi essa semana o debate da Câmara de Vereadores. Inclusive o presidente da Câmara foi muito sincero na entrevista na rádio. Né? Eu simpatizo com ele, o Miguelzinho. Meu amigo, sim. E ele disse, não, a oposição fica olhando onde não tem estrada, onde está com problema, e a situação fica vendo onde é que tem. A estrada tal tá boa, a estrada tal tá ruim, a estrada tal tá boa, né? Fico nesse debate. Fico nesse debate. Bueno, é claro que a gente quer que todas tenham, né? E eu acho que as estradas, de maneira geral, nós somos pré-candidatos de oposição, elas estão melhores dos que estavam há 4 anos. E provavelmente melhores dos que estavam há 8 anos. Eu não tenho que vir aqui falar mal da administração. Não, tem coisa que poderia estar melhor, obviamente, né? Mas essas questões que nós estamos debatendo aqui, aumentar, criar uma nova forma de produzir, né? Trabalhar com o agricultor uma nova renda, né? Incentivar aqueles que estão tentando isso, ter uma agricultura que tenha uma proximidade com a Emater para assistência técnica, para fazer um atendimento qualificado para o agricultor, não tem. Não temos, tem uma Emater peleando solita praticamente aí. A Emater fez um baita trabalho na questão do turismo, esta propriedade está dentro do Caminhos Preciosos do Turismo, mas que assim, o poder público está distante disso. Vem quando é para levar os louros, né? Mas na hora de limpar os espetos, aí some, né? Não precisa mais. Tem um órgão que está envolvido diretamente com a parte agrícola, que é a Emater, e ele está aí fazendo esse trabalho bom, porque todos os municípios, a Emater tem uma participação muito importante, até porque eu tenho uma comadre que trabalha na Emater, em 15 de novembro, aqui pertinho, e eu sei bem do trabalho, e eu tenho um amigo também que trabalha aqui, aqui em Soledade, que até são lá da minha região, lá
Na verdade ele é de Capivari, ali depois de São José do Norte, mas ele se formou na escola, no KVG, que é em Pelotas, a escola agrícola, segundo grau. Então ele se formou lá e depois ele está aqui na Emater. E o trabalho deles é muito forte, muito importante. Então por que a administração de Soledade não usufruir desse trabalho que já tem e juntar os dois e fazer um grande movimento aí, né? É muito distante. E eu acho que as administrações, pessoal, elas não vão poder mais ficar só no básico. As administrações vão ter que estar preparadas para potencializar o desenvolvimento econômico, social e político, inclusive, da região, né? E dos seus municípios. Porque senão não vai ser possível a gente construir uma sociedade melhor. Vão estar mentindo, dizendo que diminui um CC ali, o outro lá, resolve o problema e que patrolar aquela estrada que não foi patrolada resolve o problema. Né? Claro que fazer não só o patrulhamento, mas ensabramento de estrada, fazer bem feito, fazer para que não estoure na primeira chuva, tudo isso é importante. Né? Aliás, estão fazendo aí para fora, eu quero ver as notas de brita, meu Deus, porque Deus o livre. Né? Tem brita para tudo que é lado. Né? E as duas turmas ali que estão brigando, que até parece que deu até umas coisas meio feias lá na Câmara essa semana, entre situação e oposição, não adianta um falar do outro, porque eu vi os dois fazendo a mesma coisa, ano de eleição é tudo britado. Né? A estrada que não dá tempo de fazer, larga uma britinha por cima e torce para não chover. e deu, né? E se chover não bota mais brita. Né? Então é uma coisa assim meio absurda, a gente precisa sair disso. E aí uma coisa que me intriga, Leon, né? Não adianta as pessoas assim, mas vão votar e tal porque vai ganhar ou porque está com o time maior. Eu acho que isso aí é o seguinte, né, gente? É que nem tu, sei lá, tu pode escolher entre 3 caminhões, né? Tem 2 que estão cheios, pode ser que no lançante, na descida, vai mais rápido, mas depois não tem força para subir na subida, né? Quando chegar os desafios, não vai botar a primeira ali e vai esguelar, né, tia? Então, e o preço é o mesmo, né? O preço é o mesmo, né? Que esteja mais equilibrado ou aquele que não estiver muito equilibrado, não estiver preparado para enfrentar os desafios que essa estrada que nós vamos ter pela frente, aí, a sociedade soledadense vai ter. Então tem que estar muito consciente de tudo isso. E é por isso que a gente faz essas lives, os outros não fazem porque tem uma outra estratégia. Qual é a estratégia? Né? Frases bonitas, videozinhos só paparicando um e outro. Né? Eu vi essa semana, inclusive, mais de uma casa vídeos, então as pessoas estão indo nas casas, o que é um perigo em relação à pandemia, inclusive casas com gente de idade, né? Eu não saio daqui, eu estou distando o Leão aqui, entendeu? E trabalho o dia inteiro, o Leão trabalha o dia inteiro, né? Mas, infelizmente, tem galinha morrendo toda noite aí, né? É galinhada tudo gelado, né? Os tão gordinhos. Eu acho que tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que fazer o debate político com muita seriedade. Eu vejo assim, eu vejo com preocupação isso que tu está falando. Porque assim, eu vejo nós nos debatendo aí, expondo nossos projetos de plano de governo, que nós estamos aprimorando ele mais ainda, vamos lançar daqui a uns dias. Mas eu me preocupo esse outro lado aí. Porque nós estamos concorrendo, como tu disse, com 2 forças bem grandes. Os caminhões estão carregados, como tu disse. Ok. As galinhas para descarregar esse caminhão aí. As galinhas estão sendo mortas. Vai ter chapa que chega. E assim, mas o que me preocupa é o seguinte, nós estamos num debate político e de projetos bem formados aí, discutindo com a população nas nossas lives, mas o outro lado, os outros 2 lados, eu vejo a briga de quem é que mais destruiu Soledade. É isso que eu vejo a briga. É verdade. Eu vejo todos, assim, eu acompanho as pessoas conversando na rua e às vezes chega em mim alguma coisa pelo meu Face. Tu não pagou o FAP, e tu também não. E aí começa a discutir, é maior que a minha. E começa a discutir quem é que mais destruiu Soledade. E nós estamos numa preocupação ao inverso. Nós queremos construir Soledade, nós queremos fazer com que Soledade desenvolva. Então tu imagina só, de repente alguém dos 2 ganhar uma eleição, mas não temos mérito do que vão fazer. Mas para quem é que menos destruiu Soledade? Aí me preocupa isso. Essa visão é uma coisa preocupante. Porque o futuro lá na frente pode ter um preço muito caro por causa disso aí. Não, na verdade, até já falei nisso em outra live, né?
são candidaturas de coronéis, né? Que as figuras que são pré-candidatos e serão candidatos ali na frente, elas são dominadas por um processo político no qual Hélio Lodge e Cherini brigam para ver quem tem mais força política na cidade. Né? O Hélio Lodge diz que é ele que manda e que o Betim vai ser o prefeito, né? E a Marilda, o Cherini diz que é ele que manda e ela que vai ser a prefeita. Né? E é esse o processo político. Eu só quero ver, se ganharem e vencerem a eleição, como é que administra. Agora o Zap de repente facilita, né? Ah, sim. Manda, ó seu Hélio, o que eu isso. faço? Ó Cherini, o que eu faço? Não precisa nem ligar, né? Só manda o Zap. Né? Mas é uma situação, porque isso não está ancorado num projeto de desenvolvimento. Vai ter uma hora que eles vão ter programa. Mas eu acho que para a gente decidir candidato, gente, tá? Tem que ter 3 elementos, na minha opinião. Representação política. O que essa candidatura, ou aquela outra candidatura representa? Tá? Representa coisas que eu me identifico ou não. Nós falamos aqui de várias coisas, de tradicionalismo, de futebol, de patriotismo. Né? O nosso entendimento. Quem concorda poderá estar conosco. Quem não concorda vai estar com os outros. Que tem outros pensamentos, que acham, por exemplo, que patriotismo pode entregar as riquezas naturais do país para os americanos. Eu acho que isso não é patriotismo, isso é qualquer outra coisa, na minha modesta opinião, por exemplo. Né? Então, representação política. Segundo, programa. Se esse programa atende às minhas necessidades, como diria o Brizola, os meus interesses, enquanto classe. Eles estão falando de agricultura familiar. Eu sou um pequeno agricultor, ou eu sou um consumidor de produtos da agricultura familiar e quero que eles cheguem com menos veneno ou até sem veneno, né, que seria o ideal para mim comer. Olha, eu me identifico com isso aí. Mas daí no programa nós já vamos começar a ter problema. Porque vai vir uma chapa que vai dizer, vou apoiar a agricultura familiar, vai vir a outra e vai dizer, vou apoiar também. E aí vai vir a outra e vão ter que apoiar, e vai dizer que apoia também. Mas aí nós vamos ter que ter um exemplo de hoje, que é na prática, não é na questão da agricultura familiar. Veja na questão da educação. Os únicos pré-candidatos hoje que vão dizer que são contra a volta às aulas, somos nós. Esta chapa. Os outros 2 vão ficar quietos, bem quietinho. E sabe para quem que o governador do PSDB, para quem gosta de debater partido, do PSDB com o MDB junto, o MDB e o PSDB estavam juntos no governo do Sartori, estão juntos no governo do Eduardo Leite e estão juntos no governo do Bolsonaro. Isso não é falar mal nem bem, tá, gente? É só um fato. Dá até para se gabar quem acha que isso é bom, né? Mas eu acho que isso não é uma coisa para se gabar. Eu me gavo do governo do Tarso, e do Lula, e da Dilma, e do Olívio, né? E do Brizola, e do Getúlio, e do Jango, e tantos outros, né? Bueno, daí depois eles vão dizer, não, mas a gente apoia a educação. Que educação, meu camarada? Educação pública, gratuita, de qualidade? Ou tu apoia a educação assim como uma coisa vaga? Né? A educação para a gente pegar cartilha enlatada dos americanos, né? Para aprender só a apertar parafuso para grandes multinacionais. Né? Ou a gente quer construir uma mente mais aberta para compreender os processos de produção e os processos sociais. Isso é uma educação. Né? Então, é isso que nós vamos ver. Então, representação política, programa, e aí está atento para ver se o que... E capacidade política. Bueno, esse candidato, essa candidata tem essa representação política, tem este programa, é capaz de executar esse programa? Bueno, vamos ver como é que ele se posta na vida. Se tem coragem de assumir desafios, se não tem coragem, se tem coragem de vamos dizer assim, inclusive frustrar expectativas, porque uma liderança não está aí só para dizer sim, né, gente? Que cai nisso que eu estava dizendo. Aí os caras somem. Quando tem uma questão importante para debater, eles somem. Desaparece. Teve liderança política aqui, com cargo de vice-prefeito, que durante a pandemia não deu uma palavra. E continua. 6 meses o povo está sofrendo. Mais 20 casos da pandemia agora aqui, de coronavírus essa semana. E tudo esse horror que a gente passou, para além das nossas diferenças, né? Fecha, não fecha, cloroquina, não cloroquina, mas não deu uma palavra. Isso é liderança? Isso é liderança? Mas isso não é liderança em lugar nenhum. Porque até no meio dos animais,
aquele que é liderança, ele diz, vamos estourar pra lá, vamos pra cá, aqui é mais seguro, né? Ele não fica quieto, precisa na liderança. Chegar depois do jogo, o Inter empatou ontem, parece que o cara fez uma cagada no fim do jogo, né? O nosso zagueiro, né? Falhou um pouquinho. Eu não vi, sério, meu cara me contou em poucos minutos. Bom, pra mim não viu o jogo, era só, eu chego então assim, mas olha só, era só esse zagueiro ter dado um bico pra fora, né? Tá aí, né? Fácil. Fácil, né? Mas depois do jogo. Antes do jogo, eu quero nem dizer se o zagueiro mata no peito e sai dá bico pro mato. Aí tem que fazer uma opção, sem saber o do resultado. Então essa é a dificuldade, né? E nós temos um exemplo vivo disso que tu tudo está falando, que eu volto a frisar, eu já frisei numa live nossa, que é a eleição do Olívio contra o Lazer Martins. O Lazer Martins se promoveu em cima do que tu está dizendo. Depois do jogo, que ele via que ele se promovia para dizer depois do jogo ele dizia, mas se aí é fácil. Se torna fácil. E o que tu falou é importante, as candidaturas eu vejo o seguinte, eu vejo agora hoje as candidaturas, uma com a máquina pública na mão, e o outro, o colonialismo, com o poder econômico na mão. Cara, fica mais fácil, entre parentes, fazer uma coisa. Mas eu quero que tu falou também na questão das pessoas prestarem bem atenção, quem é que pode fazer alguma coisa. E eu venho batendo nessa tecla desde o início das nossas lives aí, e dentro do partido também, a maneira como as pessoas, como os partidos fazem política. É isso que as pessoas têm que ter esse entendimento. Como é que se faz política? Como é que nós fizemos política? Como é que os outros fazem política? Quer dizer, a política nossa é uma política voltada para a questão das políticas públicas bem definidas, bem embasadas e tudo. Enquanto os outros não. É o que tu disse, eles não debatem. E o que tu fala muito com propriedade aí é a questão que eles não vêm para o debate. Questões polêmicas. Soledade, eu adoro, eu também adoro. Em questões polêmicas eles não vêm porque eles querem agradar todo mundo. E no momento que tu quer agradar todo mundo, tu não faz aquele papel que é o importante do político, é definir o que tu quer mesmo. Qual é as relações que tu quer. Está mentindo com alguém, né? Alguém é impossível, gente. Alguém está sendo passado para trás, né? É impossível, cara. É impossível a pessoa falar, se posicionar, sempre com 100%, sempre com maioria, né? Não tem por onde, né? Não há vida social, política que seja capaz de produzir isso, né? Então a pessoa está querendo agradar, e sai na tangente, né? Sai nos chavões de sempre. Isso não pode se fazer. Eu acho que a gente tem que ter atitude, ser firme no que a gente fala, nas nossas decisões e principalmente nos nossos campos, do que a gente pensa e o que a gente quer para um cidadão e para a cidadã, para definir bem isso aí. No momento que tu definir bem isso aí a pessoa pode ter consciência de votar. Aí, como tu falou lá no início, aí a pessoa pode votar no A, no B ou no C. Bom, aí ela está sabendo o que a pessoa quer. Os projetos que me interessam, acho que é melhor do que o outro. Bueno, e depois lá na frente ela vai ter o direito de cobrar aquilo que ela votou. Porque estava definido ali. Agora se vota só por causa de um videozinho bonito, para agradar e tudo. Bueno, daí... Até por beleza nós não vamos ganhar o ou por causa de uma galinhada, ou qualquer outra coisa, né? Dona Geis. Lembrar o pessoal de compartilhar a live. Abençoados, curtem e abençoadas, curtem e compartilhem, não custa nada, abençoado. Pá! Inclusive, se tu não gostou, nós estamos falando, curte e compartilha para que os outros vejam, tá? Aquilo que tu não gostou, que tu acha ruim essa prosa, né? E se tu achou bom, daí tu curte e compartilha mais vezes ainda, que é para chegar mais longe nessa mensagem, e a gente entende que assim, uma mensagem boa, uma mensagem de esperança, né? Como dizia o Galo Missioneiro, vamos se espraiando, né? E vamos se espraiando por campo afora, e aí eu tenho certeza, companheirada, nós vamos divulgando mais e mais essa ideia nossa aí de projetar para o futuro de Soledade. Comente também, pessoal, quem quiser tomar um mate com nós aí, nos questionar. Faça assim. Cada um na sua cuia, né? Cada um na sua cuia. Não vamos misturar as coisas. Bianca Spinelli. Grande Bianca. A questão é a seguinte: quem não tem conhecimento e propriedade sobre os assuntos em pauta não se manifesta, por medo de falar bobagem. É melhor postar fotos de diplomas, qualquer coisa assim, né? Ela escreveu também: saudade do nosso garimpo da tradição, precisamos retomar esse projeto. Foi uma coisa linda. Eu participei, eu era criança, Leão. Teve um 89, acho que foi. Um garimpo da tradição. Teve até o Galpão Crioulo aqui. Né?
O meu gosto musical é formado por essa época. Amanhã nós vamos assistir a live do Pachequinho, né, em homenagem aos troncos missioneiros, o Senair Marcal, o Jaime Caetano Brau e o Noel Guarani. E eu tive a felicidade de ver o Senair cantando Cantos Livres na minha frente, assim, né? E a população de Soledade, que é mais velha do que eu, pelo menos a minha idade, teve essa oportunidade também. Os mais novos, infelizmente, não. Mas é algo que me toca. A gente sabe, às vezes no domingo eu não escuto o Senair, que é para poupar para o domingo que vem, né? Só por isso. Cumprimentar a Bianca e cumprimentar os pré-candidatos a vereança aí do nosso partido, né? São 10, depois eu vou ver se a gente lembra o nome de todos eles aí para falar de todos e todas. O Ricardo Tomazinho. Agora, essa chaleira em cima desse fogão campeiro não condiz com um amigo que eu conheço. Mas é que foi feito, a água já está quente, meu velho. Um abraço, Ricardo. Bem observado, né? Um abraço aí. Uma cambona, né? Eu quero fazer uma... Além de agradecer todo mundo que está participando da live, aí, da nossa companheirada, do pessoal, nossos simpatizantes e tudo. Quero agradecer também, fazer um agradecimento especial aos meus amigos, filhas e tudo lá de Erval, que estão sempre me acompanhando. Sempre, é verdade, eu vejo. E me posicionando aqui sempre nas lives. Obrigado a vocês. Eu tenho certeza que esse reconhecimento aí não é de graça. Isso vem de uma conquista nossa de ambos os lados. Essa amizade, esse carinho, esse respeito que a gente tem. Então, para mim é muito importante vocês estarem participando e dialogando com nós aqui. E pedimos, eu e o Alisson aqui, pedimos também que quem estiver participando pode nos questionar e pode nos se posicionar em perguntas, porque é um prazer em responder e é questão disso. É uma questão que vocês participem, se manifestem, podem fazer qualquer tipo de pergunta aí que nós estamos abertos para responder. Pode. E as que nós não soubermos, nós dissemos na próxima live e respondemos também. Não souber, que vamos fazer, né, cara? Estão abertos para responder sobre a reforma tributária do leite, inclusive quem quiser defender, o pessoal do PSDB, do MDB, né, que podem defender aí a proposta a bancada do PT fez um estudo, Leão. A reforma tributária do leite em família de classe média pode levar até R$400 por mês. Por mês. Porque ela vem sobre o produto da cesta básica e vem no IPVA, né? Até 40 anos. Né? Então, esses caras gostam muito de debater o que cada um fez, né? Vamos debater, inclusive, o que estão fazendo, né? Na reforma. Gostou da reforma do leite? Óbvio que não. Enquanto tu tira essa erva aqui que eu me engasguei. Passar a palavra antes que eu me engasgue mais. A começar, tu falou do IPVA aí. Era um carro com até 20 anos, né? Era até 20. E agora para 40, né? 40, essa é a proposta. Aí tu imagina, aquela pessoa que tem o seu carrinho lá, sofrendo, Chevette, e ele vai pagar IPVA, vai pagar tudo, por uma questão seguinte, de uma satisfação pessoal do governador de querer mudar uma coisa que é benéfica a muita gente e prejudicar muita gente daqui para frente, né? Como é também essa questão, nós acho que temos dando uma batidinha. Vamos ter o pão mais caro do país? Sim. Não, tudo. Vai se tornar um... Pão francês, que é o nosso único lugar do mundo que Na chama verdade, hoje nós temos o ICM mais caro, né? Isso é mais caro. Porque hoje, só para te ter uma ideia, nós do comércio, normalmente nós pagamos 6% de diferença de alíquota de um estado para o outro. Entra com 12 e nós pagamos com 18. Então, quer dizer, no momento que entrou o produto dentro da minha loja, um mês depois, 2 meses depois, eu tenho que pagar a diferença, que é 6%. Então já tem que calcular aquilo ali. Já tem que calcular. Então, já vai para o consumidor 6% mais caro. Um produto de R$100 já é mais R$6 que o consumidor já está pagando a mais no custo da mercadoria. Então, quer dizer, e para nós também do comércio, no caso, se torna também uma coisa que avoluma muito, porque tu já tem que pagar quase à vista. É um custo a mais. Tu paga antes para depois tentar vender para ver se não dá certo. Já paga antes, claro. O resultado já vem para eles antes. Então a diferença é bem grande. E com essa que está fazendo aí, e no meu ponto de vista, os mais prejudicados sempre vai ser, né? Porque eles taxam o consumo, né, Léo? Imagina, tu taxa aí tomate, eu vi tomate, cebola, pão. Bueno. É o que as pessoas comem, né? Tá na cesta básica, remédio. Meu Deus, mas por que não faltam grandes fortunas, grandes propriedades, iates, né? Aí não tem problema. Carros importados. Mas é sobre o consumo, cara, sobre o consumo o seguinte, a pessoa de classe média, pobre, ela come basicamente as mesmas coisas, né? Exceto quem tiver o nível abaixo da miséria,
de vulnerabilidade social, que não consegue nem se alimentar direito, mas senão a gente come um come uma costela, outro come uma picanha, mas é consumo, vai dar o quê? Os ranchos de 1.000, 1.500, 2.000 por mês, né? É isso. Aí 40% disso já é imposto, ele vai aumentar agora, né? Então, quem paga mais é os mais pobres, porque quem ganha 20, 30, não come 20, 30. Sim. Daí ele vai comprar outras coisas que são do interesse dele, como diria o Brizola. Porque comer não tem como, você vai comer 1 quilo de picanha ou 1 quilo de costela. Até porque o poder aquisitivo é maior. É outra ideia. Então outra ideia. esse imposto sobre o consumo ele penaliza aquele que ganha pouco. Aquele que ganha bastante nem vai ver. Nem vai ver isso aí, entendeu? E além disso, eu acho que nós também teríamos que ver essa questão hoje dos O arroz essa semana foi o arroz 5 kg de arroz, aí o mais barato é 30 quanto hoje? 30 reais. Óleo de soja, 6, 7 reais a lata. Leite. Leite já tá beirando a casa dos 5, até mais, em alguns lugares, 5 reais. Provavelmente não melhorou por produtor. E tudo isso, não melhorou um pouco o produtor, mas não foi o mesmo percentual. E com tudo isso, quem mais sofre, como tu disse, a questão é o mais necessitado, né? Porque a comida básica foi a que mais subiu. O básico foi o que mais subiu. E como tu disse, quem tem dinheiro, ele não está preocupado com isso. Porque esse não vai gastar todo o dinheiro. Ele vai fazer um lanche de 1.000, vai para 1.100, o cara ganha 20, 30, nem vai ver. Agora o cara ganha salário mínimo, mas vai ver na hora. Vai ver na hora. E a mesma coisa que vamos falar do assunto também do leite, que é a questão da volta às aulas, né? O cara está fazendo manifestação online e quer que as crianças sejam presenciais. Não, e pior, ele vai lá sozinho, online, e aí ele joga para os municípios, a educação infantil ele quer que retorne para mim. Mas quem faz isso é o prefeito. E daí eles ficam quietos, abençoados. Tá, gente? E daí os protocolos do leite, para vocês terem uma ideia, vai metade do ônibus só pode entrar. Na verdade é 1/4, mas eu vou deixar que ele tenha mudado, melhorado um pouquinho para 50% do ônibus. Sabe o que é isso para uma prefeitura? A prefeitura que gasta com transporte escolar 80 mil mês, vai gastar 160. Daí não aguenta, porque os prefeitos estão aguentando, estão comprando brita aí, gente. Tá? Porque não tem transporte escolar. Matou 100 mil ali que não estão pagando. Que as empresas não estão recebendo também, é outro problema. Mas é fato, não tá tendo esse gasto. Tu deixou de ter a entrada de alguma coisa? Deixou, claro. Mas daí teve, no nosso caso aqui, os 4 milhões, né, que está vindo. Mais o auxílio que manteve o poder de consumo de muitas famílias, né? E o custo, por exemplo, do DRT. É um custo alto. O nosso aqui deve estar na faixa dos 100 mil mês. Né? Do DRT, num ano dá 1 milhão. Dá para comprar alguma carga de brito. Isso aí. Fael Rosa nos acompanhando. Grande Fael. Fael fez live essa semana aí, muito lindo. Parabéns pro Fael mesmo, estava muito boa a live dele. Isso aí. Boa noite, orgulho de fazer essa caminhada com 2 grandes homens. Opa, eu tô dentro. Toninho. Não sou grande que nem o Jefão, não. O Jefão disse que ele vai ser o vereador o maior vereador da história de Soledade. Ele tem 1,98 m. Toninho Veleda. Exato, Toninho. Como diria o capitão Rodrigo Cambará, personagem criado pelo imortal Érico Veríssimo, um dos maiores desbravadores da alma gaúcha. Buenas e me espalho. Um Nos abraço. pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe. Um abraço É isso desde aí. a fronteira com o Uruguai, da cidade Sentinela da Fronteira, para esses 2 galos, lutadores da boa luta. Muito obrigado, Toninho. Obrigado, Toninho. Um grande abraço. Mas não se esqueça, Toninho, que quando o capitão Rodrigo fez esse verso, num canto da sala se levantou outro e disse, pois de. Não ficou só nisso, né? Teve peleja. A Rosane está elogiando a poesia aqui do Jaime Caetano Brau. Grande, Rosane. Isso aí. Nossa referência, Rosane Quevedo. Muito obrigado pela companhia de sempre. Seu Alisson Renato, eu quero te questionar mais uma vez, que nós viemos debater. Tu não vai fazer que nem a Ana, né? Que me larga umas perguntas e me derruba. Eu acho que é um debate, como eu já falei ali atrás, da questão que eles estão disputando, quem é que mais destruiu Soledade. E eu acho que nós vamos ter que entrar nesse debate meio fundo a questão do FAPES aí.
que uma semana aparece números, na outra aparece outros. Agora Já apareceu um número aí de 11 milhões de juros, de acréscimo. Então, quer dizer, eu acho que vai chegar uma hora que dá um pouquinho, eu acho que vai estar em 100 milhões só essa questão do FAPES. Tu sabe que... E nós temos que saber quem é o pai da criança no final, né? Tu sabe que, Leão, algumas coisas são verdades, outras nem tanto, há exageros. Vamos pegar os fatos. Falou muito da administração passada, que é os que não estão, e que estão falando agora, sobre essa questão do FAPES, do parcelamento do FAPES e tal, e falou bastante, falou violentamente, com acusações muito sérias. Claro que atrasar o FAPES não é uma boa. Não é, tu cria um passivo grande, a parte mesmo sendo só a parte patronal. Se pegar a parte do coisa, daí é crime, né? Porque daí é a parte do trabalhador, né? Do funcionário público. Mas deixou lá, a administração passada deixou a passada, eu digo, Sim. 8 anos antes, né? Deixou lá uns 3 milhões e meio. Agora já está negociado 3 vezes, né? E agora foi autorizado, inclusive, não pagar esses últimos meses agora, que vai dar quase 6 meses até o final do ano. Então só aí, se não pagar mesmo, vai dar 3 milhões. Mais o que está renegociado e mais o valor do FAPES, que é mensal, não chega naqueles 11 milhões, na minha opinião, que a outra candidatura está dizendo. Não chega nem perto disso. É uns 6, eu acho. Não, de atrasado dá isso, mas só de juro não, né? Ontem eu discuti com alguém, e a pessoa me apresentou os números, e eu comecei a questionar aqueles de percentuais de juro. E o número, eu fazia e não chegava não chega. Não tinha. Não chega. Agora vai ter, e indica uma outra coisa, gente. Essa história de que o caixa da prefeitura é uma beleza, não é, tá? Mas não dá pra fazer terra arrasada também, fazer que, meu Deus do céu, não. Dá pra fazer coisa nesse município, mas é também um sintoma de que não está tão bom assim, entende? Como é que tu vai... E aí eu discordo frontalmente da tua administração. Tem muita coisa aqui que eu elogiei, que beleza, mas eu jamais deixaria de recolher agora até o final do ano. Porque não vai ficar muito difícil para pagar. Eu defendo esses investimentos que foram feitos, sobretudo nos bairros, beleza, 7 milhões, está correto para fazer investimento. Mas tu imagina, aí tu chega para pagar, depois tem que pagar. Tem que pagar depois. Bonito agora, tá beleza, show de bola. Mas tem que pagar, tem que conservar. Porque daqui a um pouco começa de novo. Já viu a avenida principal. E aí tem que conservar. E aí tu tem financiamento para pagar, e tem FAPES atrasado para pagar. Começa a ficar pesado o negócio, né? Agora eu acho engraçado o sujo falando mal lavado, fazendo exatamente o que o outro fez. E falando, né? E agora, realmente, a dívida agora em termos reais, teria que atualizar os 3 milhões e meio que ficou lá há 8 anos atrás, né? E atualizar, o de agora já está atualizado, né? Para ver se equaliza. Mas provavelmente vai ficar aí agora, uns 5, 6 milhões agora, né? E tinha 3,5 na época. É um número meio assustador, assim, num primeiro momento, mas é como tu disse. Só que eu me preocupo com os investimentos futuros. Não, e é assustador no seguinte sentido, porque vai ter que pagar a parcela desse valor que está atrasado e tem que pagar a parcela mensal, que é alta. São duas. Que chega a 42 mais 6, eu vi ela falando, 48% da folha, desconta 14% do empregado, 34% da folha, estamos falando em 1 milhão e 600 de folha, então estamos falando de 400 mil mês. Aí tu vai pagar mais 100 mil, 200 mil de financiamento. Para te ter uma ideia, o valor que a gente tem que passar o hospital é em torno de 120 hoje. E nós vamos ter pagar 700 mil por mês. Do FAPES. Só da parcela do atrasado do FAPES, vai dar quase o que dá para o hospital. E isso nós estamos falando de verdade, tá, gente? Não é que falar mal. Não, estou falando de coisas, inclusive, que quem ganhar vai ter que administrar. Pode ser essa dupla aqui, pode ser as outras duas duplas, né? Agora esse é o fato, os desafios do município. E por isso que eu estou dizendo que concomitantemente a isso, tem que debater a política pública, debater o orçamento e fazer investimento sim, para que a roda da economia não pare de girar. Porque se parar de girar é pior. Sim. Né? Tu veja o que nós fizemos no governo Tarso, o Tarso dizia isso. E eu me lembro que o Tarso perdeu a eleição para o Sartori, dizendo claramente isso num debate, ele disse:
Nós vamos negociar a dívida, o governo federal vai abrir um espaço de 15 bilhões, um espaço fiscal para nós pegar mais dinheiro e reinvestir. E os caras disseram, mas isso é louco, vai quebrar o Estado, blá 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 blá. Quem assumiu depois, o Estado está crescendo como um rabo de cavalo desde o governo Tarso. E o Tarso pegava o dinheiro e investia. Aqui em Soledade, inclusive, nos ensinou a importância do microcrédito. Isso é importante. Né? O Banrisul, até 4 mil reais na época, sem juro, né? Pagava 0,64. Foi modelo para o Estado, a nossa região aqui. Né? E aí as pessoas, mas cara, mas o dinheiro chega nas pequenas indústrias, no pequeno comércio, né? Para que a economia gire. E aqui em Soledade, inclusive, fizemos o tema de casa. Tem o Banco do Empreendedor, pensa que eu vou falar mal disso? Não, vou falar bem. Nós queremos potencializar. Inclusive, vi uma live de Tarso sábado falando disso, que o microcrédito tem que estar nos nossos programas de governo. Porque microcrédito é importante, então nós temos que potencializar o banco. Potencializar, fazer ele funcionar mais, melhor, aumentar o volume de recursos, ir atrás de recurso internacional. O Tarso falou que tem alguns fundos de investimento que colocam dinheiro, sim, fundo perdido para questões sociais, para desenvolvimento social e econômico de regiões empobrecidas, como é o nosso caso, de até 200 mil dólares. Imaginamos nós pegar um dinheiro desse de graça para poder botar no Banco do Empreendedor. Para desenvolver. Eu digo nossa cidade, tá, gente? Não é nós aqui, tá? É a cidade, o município, poder se desenvolver. Agora, isso tem que ter gente pautando isso. Né? Não pode ter gente com ciúme de quem fez o Banco do Empreendedor, nem quem gente que já fez o Banco do Empreendedor e agora vem a Vibra, pensa que os pequenos apareceram. Não, eles continuam aí, continuam precisando de crédito, continuam precisando de local para trabalhar, continuam precisando de licença ambiental, continuam precisando de ajuda de todas as formas. O Ronaldo de Moraes escreveu que o problema vai ser quando acabar os 300 reais, né? Aí vai ser feia a coisa. Pelo Bolsonaro era para ser 200 desde o início, né? Aí nós lutamos, conseguimos 600. Provamos nessa pandemia duas coisas. Primeiro que o trabalhador brasileiro trabalha, com carteira ou sem carteira. Porque aqueles dias que ficou fechado, a elite quase morreu do coração, né? Porque não tinha quem lavasse uma roupa, né? E aí eles viram que o povo trabalha. Né? Segundo, você percebeu a importância de uma política de renda mínima. Porque os 600 reais, gente, foi importantíssimo para manter a economia funcionando e manter a boia das famílias. Aqueceu isso tá, agora mesmo que vai baixar para 300... E eles diziam que era coisa que era para vagabundo. Vou dizer mais para ti, ó. Os números, porque até pelo comércio vai responder negativo. Essa baixa de 50% aí, de 600 para 300. E até o final do ano, pelo menos, vai ter 300. Mas tu pode ter certeza que a economia vai dar uma caída. E isso faz me voltar no tempo e me lembrar muito a questão do quando o Lula assumiu e tinha a convicção, e é a convicção dele até hoje, que a pessoa, o dinheiro tem que circular nas linhas mais pobres e tudo, porque como ele diz, o povo mais humilde, ele gosta de comer bem também. Ele gosta de gastar. Merece comer bem. Merece comer bem. Então quer dizer, enquanto nós tivermos dinheiro na camada mais pobre, a coisa, eu posso te garantir 100% a economia, ela vai movimentar de uma forma que nunca se... Como teve nos anos que o governo teve um PT ali com Lula e com a Dilma, que movimentou muito a economia brasileira. Exato. A Bianca Spinelli. O governador Eduardo Leite ficará conhecido como o pior governador que o Rio Grande do Sul já teve. E por consequência irá para o ralo da política. Um menino mimado que brinca de governar e atinge as categorias no que lhes é mais importante, o salário. Exato. Perfeito. Sem não há mais. Perfeito a sua sistematização. Só chegamos aí, passamos de 1 hora, Geizinha? 53 minutos. Então, acho que é hora de nós agradecer, né, Léo? Muito obrigado pela companhia, né? Na quinta-feira que vem tem mais. Eu vou ter uma live no sábado à tarde, me esqueci o horário, mas depois eu aviso por aqui. Às 4 horas. 4 horas, tá? Com o deputado Pimenta, Paulo Pimenta, presidente do PT do Rio Grande do Sul, mais com o prefeito Zé Flávio aqui de Fontoura Xavier, e também com o delegado Passos, lá de Frederico. Um abraço, Passos, desde já. O Passos trabalhou aqui, foi importantíssimo, gente boa demais. Tá? Queremos agradecer e também lembrar que na terça-feira, dia 8, também nós temos uma live com o deputado José Nunes, que vai falar da experiência dele de 8 anos na Prefeitura de São Lourenço. Um grande abraço e uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Vamos concluindo.